Boa noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Muita honra hoje tenho alguém que também me motivou a esse retorno dos últimos anos, a estudar e buscar o futebol, não só no seu meandro torcedor, e eu até já disse aqui, a gente tem nível 1, 2, 3 como torcedor, e ao mesmo tempo, ao fazer algum dos cursos ou estar com ele, soube que ele é casado com muito orgulho com uma ex-aluna minha, a Bruna, foi minha atleta, inclusive. Eu os apresento o cara que fala na coluna de domingo sobre Grêmio, do jornal ABC. Boa noite, Maurício Wiklitsky. Tudo bem? Boa noite, professor Cláudio. Boa noite a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui, né, ser convidado por você para a gente falar do nosso futebol, falar do Grêmio, mas também falar de outras equipes, né, e falar principalmente da parte tática. Tão falada ultimamente, tão estudada ultimamente, né, e que aos poucos o pessoal vai conhecendo aí. Eu acho ele tocou muito bem. Quando a gente se conheceu e trocou ideias, que ele nem sabia na época que ele era casado com a Bruna, foi quando ele ministrou o curso, 17 para 18, lá no Grêmio, estava se começando a falar um pouco mais profundamente na imprensa sobre como funcionava o sistema de jogo, de que maneira era situações, o que hoje seria normal, marcação alta, questão do jogo de posição, reativo e tal. Exato, que hoje virou uma conversa tão normal, não era há 3 anos atrás, né, Maurício? Não. E aqui no Brasil, né, professor? Isso, coloca isso que é importante. Na Europa já tem esse conceito de tática. Para esclarecer, a tática já existe desde que futebol é futebol. Sempre existiu tática. Lá no início do futebol na Inglaterra, era o sistema 1-9, era um goleiro e um zagueiro e 9 na frente. Já existia tática, né? Mas, obviamente, na Europa, tudo iniciou bem antes, né? Então, as áreas de análise de desempenho, as áreas de análise tática, começaram a ter na Europa no final dos anos de 1990, né? 98, 99, começaram a ter os primeiros profissionais de análise de desempenho na Europa. No Brasil demorou mais um pouco, demorou uns 6, 7 anos, lá por 2005, 2006, que começaram a ter esses profissionais nos clubes de uma forma muito incipiente. Foi crescendo, e eu acho que o grande boom, até onde eu comecei a estudar mais profundamente de tática, foi ali por 2015, 2014, certo? Hoje os clubes já têm Atlético Paranaense, Palmeiras, nas áreas de análise de desempenho tem 10 profissionais. Grêmio e Inter tem menos, Grêmio e Inter tem uns 6, 7, né? Mas a tendência é aumentar esse número de profissionais, certo? Então, o Brasil sempre um pouquinho atrasado, correndo atrás da Europa, a Europa faz primeiro, a gente vem aqui, estuda, copia, e é natural isso, e eu acho que não tem muito o que mudar. O que muda é a qualidade técnica do nosso jogador, que a gente sabe que se perdeu muito, né, professor? Sim, aquele jogo de rua, aquela improvisação, saiu muito por isso que a Europa hoje, até em termos de futebol, está acima do Brasil em muitos países. E, Maurício, eu vou aproveitar que está sendo uma pauta constante, até porque como a gente entrevista muitos professores, tanto um pouco próximos da nossa idade, quanto os novos, até o programa, estamos gravando na quarta, dia 12, tá? Para todos saber. O programa de hoje é com um professor jovem do JE, mas que está fazendo um belo trabalho, mas eles vêm com uma outra realidade, né? Eles não têm essa noção toda ainda da visão e demora muito tempo para chegar a esses passos que tu, com a tua busca, até a gente conversou nos bastidores, leste muito a respeito. O que agora vem, já que introduzimos por aí, e daí eu puxo outra parte para o segundo bloco, a que se deve esse teu estudo, primeiro, aprofundado?
Eu acho que assim, professor Cláudio, eu sempre fui um apaixonado por futebol. Sempre gostei de futebol, sempre li muito sobre futebol. Quando eu era guri, assim, sempre pegava uma mesada quando tinha, eu só tinha o dinheirinho do pai, lá o da mãe, e comprava placar. Né? Em vez de comprar uma revistinha em quadrinhos, eu comprava uma placar. Né? Sempre lia, sempre fui em jogo e tudo mais. Né? E aí eu comecei a me interessar e eu sabia muito de futebol, conhecia muitos, lia muito de futebol do mundo inteiro e eu fui atrás de mais informações. Tá, eu quero saber por que que o jogador A fez aquilo e não fez aquilo outro. Por que que o time joga de tal maneira? E aí eu fui entrando na questão de análises táticas. Obviamente que a literatura trouxe esse conhecimento e trouxe esse meu interesse, né? Então, um grande livro que grande parte conhece, que revolucionou a questão da tática no Brasil, no sentido de interesse das pessoas, é a Pirâmide Invertida, Sim, né? Então, sim. esse é um livro que, putz, mudou o interesse do brasileiro em tática, que é de um autor chamado Jonathan Wilson, que é inglês, que ele fala da história da tática ao longo dos tempos. E ele foi traduzido pela editora Grande Área, né? E Uhum. aí interessa, opa, a tática não é aquele bicho de sete cabeças, não é só quem está na academia, quem está dentro do clube que pode saber. Então, está um acesso para todos. Então, comecei a ler aquele livro e aí partiu, eu vi que tinha muita literatura e aí comecei a ler e não paro mais. Aí, para quem, por exemplo, a gente até falou que hoje não tanto, até porque hoje ele é pai, uma pequena criança, mas até pouco tempo ele era presença constante. E aí vem um detalhe, que ele foi um dos inovadores. Em 2018, ele criou a MW Futebol. Explica para nós o que seria isso. Então, professor, o MW Futebol surgiu, tá, para popularizar o estudo e a análise tática no Brasil. Eu via que existia um núcleo muito fechado sobre o estudo da tática no Brasil, falando com termos muito robuscados e era complicado de entender. Então, eu via muita gente já escrevendo de tática no Twitter, como eu, e eu resolvi, por que não juntar esse pessoal todo e a gente criar um portal de análise tática, né, para a gente popularizar a tática no Brasil. Né? Então, eu criei o MW Futebol com outros 35 colegas, e hoje são mais de... No Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. Isso é Sim, do importante Brasil citar. inteiro. Do Brasil inteiro. São hoje mais de 1.000 textos de tática que a gente tem lá no site. O site não está tão atualizado, que nem o professor falou, pela questão familiar que eu tenho, profissional, né? Eu não trabalho diretamente com futebol, não é da onde sai o meu sustento, né? Mas popularizou essa questão tática e hoje é uma referência lá. Eu quero saber de sistema tático, vou lá. Quero saber sobre como jogava tal time, vou lá. Quero saber uma análise de um jogo lá em 2018, 2019, dos grandes clubes brasileiros e internacionais, estão lá. Quero saber conceitos. Pessoal que quer aprender de tática tem conceitos. A gente tem uma página só de conceitos táticos. Tem inúmeros textos lá, de fácil entendimento, com muita literatura para links, para outros referenciais que o pessoal pode ir lá no MW Futebol, acessar e pesquisar. Né? E hoje, muitos desses já estão empregados no mercado de futebol, porque eram muitos jovens com interesse. A gente tem analista de desempenho da seleção equatoriana de futebol feminina, a Camila, ela está lá, começou na MW. O analista de desempenho do Vasco começou na MW. Analista de desempenho e auxiliar técnico da Juazeirense, que até mesmo hoje, dia 12, faz Sim, o segundo jogo da semifinal. Isso. isso, joga hoje. Eles perderam o primeiro, eles foram a melhor equipe do primeiro turno do Baiano, está lá trabalhando. A gente tem analistas de desempenho para empresas europeias, trabalham para empresas europeias de scout, de análise de jogador. Temos jornalistas, olha só o nível do MW. Tem jornalista hoje, claro, mais nas edições, mas na ESPN. Tem jornalista hoje na Rádio Grenal. Tem jornalista hoje
formado pela MW Futebol, que passou pelo Globo Esporte. Tem jornalista hoje que é setorista do lance do Botafogo, o principal setorista do lance no Botafogo, né? Então a gente conseguiu dar oportunidade para uma meninada aí. Tem gente que tem canal no YouTube que já está fazendo uma graninha aí. Então, o pessoal que se deu bem aí no futebol, que se dedicou, o pessoal jovem que estudou, e a gente precisava dar aquele primeiro empurrão para essa meninada e conseguiu, né? Eu acho que era esse o objetivo que eu tinha, assim. Para fechar o primeiro bloco, vamos até, já que tocamos, eu disse para ti, invertemos um pouco, e eu acho que é bom. Também tem uma coisa que se destaca. Tu tens 2 livros que tu falas a respeito. Sim, professora. A gente fez até pelo MW Futebol, eu fiz a organização e a coautoria de 2 livros. O primeiro livro é o Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno. Para quem quer entender sobre tática e não sabe de nada, é muito recomendável, porque a gente fala de forma fácil. O que é posição, o que é função? Quais que são os principais conceitos modernos do futebol? Quais que são os principais sistemas táticos, né? Tem várias coisas, são 10 tópicos rapidinhos para vocês aprenderem sobre tática. E o segundo livro é chamado As Táticas dos Campeões. A gente pegou os principais títulos dos 16 principais clubes brasileiros e nós dissecamos taticamente cada título. Ou seja, tem o Grêmio de 83, o Inter de 2006, o Sport Recife de 87, o Corinthians de 2011, 2012, não me lembro quando foi campeão do mundo, o Palmeiras de 99, né? O São Paulo de 92, 93, temos o Vasco, o Flamengo. Então, os 16 principais clubes brasileiros a gente analisou taticamente. O Curitiba de 85, a gente analisa taticamente essas campanhas e principalmente o jogo da final. Como é que esses times jogaram a final de uma maneira tática. É bem legal, né? Então, eu tenho um livro mais conceitual e outro livro mais para fazer umas correlações com o jogo em si, com o que eu vivi, aliar a parte de torcedor na parte tática. São 2 orgulhos que eu tenho aí, carrego na vida, essa autoria de 2 livros de tática no Brasil, que não é nada fácil. Exatamente. Nós vamos conversar mais uns detalhezinhos sobre isso. Até no final vou abrir o espaço para que tu diga como pessoas podem encontrar, buscar, que eu estou morando agora aqui no Vale dos Sinos, tenho visto que, infelizmente, tem muito pouca gente que estuda e procura isso aqui no nosso vale, né? Então, a gente procura, dentro desse programa, trazer conteúdo, e cada vez mais esse teu conteúdo. Aqui eu já entrevistei meu primo, Gustavo Fogaça, que por anos, né, desempenhou esse papel também, né, e análise desse tipo. Inclusive, já vende até essa parte para o Gol, né, hoje em dia. Então, a gente vai conversando mais sobre isso. Rapidinho para os comerciais e já retornamos. Maurício. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV. Programa muito especial. A gente vem, como vocês têm notado, com temáticas mais aprofundadas. A gente teve já 2 trabalhando aqui. Um deles eu citei antes,
meu primo no início, lá no início dos online, com o Gustavo Fogassi, trabalhando com a parte de desempenho. Teremos em breve o Lucas Saquet, conhece o Lucas, né? Nosso, Com certeza. Um dos principais lá do Grêmio, foi meu colega de movimento, lá, seus idos de 2000, pouco. Mas, Maurício, tem um outro lado junto, toda essa parte tática a gente falou, mas daí agora a gente vai aprofundar um pouco, tem um outro lado, que é o teu lado gremista, que a gente tem que falar, que transitou, e que eu gosto de falar, transitou, que o torcedor existe em 3 níveis. Aquele torcedor fanático sem enxergar o jogo, que grita por contratação ou xinga pós-derrota. Tem o torcedor analítico, que dá o seu conceito pós-jogo e procura ficar na sua. E eu já vejo um terceiro, que eu acho que a gente se enquadra, que enxerga o jogo, emite o parecer e dá a sua opinião para procurar melhorar. Concordas comigo nessa visão? Concordo. E até para chegar no nível 3, vamos dizer assim, né, tem que passar pelo nível 1, tem que ser torcedor de arquibancada, de xingar, de torcer, que eu vou dizer que eu tenho isso, obviamente, senão perde a graça o futebol, né? A gente com tantos problemas na nossa vida, o futebol é uma válvula de escape, né? Então tem essa questão de torcedor, tem a questão do torcedor analítico e tem aquela do torcedor que até com uma derrota, com uma vitória, não fica tão feliz, tão triste, porque tu vê no nível superior, putz, o que dá para fazer de melhor, o que não foi tão legal, né? E tenta ajudar os outros a entender o jogo, né? Mas é importante a gente não perder essa paixão, né? Porque o futebol é um movimento tão legal, assim, que a gente tem para se divertir. Então, é óbvio que eu comento menos, mas eu eu faço análise do Inter e tudo mais, né? Então, até a gente tá falando agora da Libertadores, do Ramírez, né? Então, teve goleadas, mas que foram enganosas. A gente viu vários erros dos adversários na saída de bola. O time do Olímpia é um time totalmente descompactado, sem qualidade para sair, né? O Juventude que entregou algumas bolas. Claro que ele tem qualidades, o Miguel Ángel Ramírez. Claro que ele precisa de tempo para trabalhar, né? Mas ele não é tudo isso, né? Tem uma longa jornada pela frente, assim como o Thiago Nunes. O Thiago Nunes está sendo muito esperto de pegar um Grêmio que já tinha uma base. Modelo vencedor Renato, né? Modelo de vencedor Renato, e agora eu vou ajustando as peças. Vou corrigir um ponto. Agora eu corrijo o outro. Não vou chegar e mudar todo mundo. Todos os antigos estão fora, só vou botar gurizada. Não, ele fez isso no Corinthians e se ralou. Ele aprendeu com o erro do Corinthians. E agora está fazendo aos poucos. Aos poucos, então, também. Se perder contra o Lanús agora, se perder o Grenal, calma. É uma trajetória que ele está construindo de uma maneira muito mais sólida que eu vejo que o Ramírez. Né? Então, é óbvio que a gente faz corneta, a gente tem que brincar, né? Mas até na minha coluna do jornal ABC, né, de todo final de semana, eu tento trazer mais a parte analítica e tática, né? Trazer um pouquinho esse conceito para os leitores aí do Vale dos Sinos todos, mas da Gravataí, Gramado também, né? O que é a parte tática? Onde é que o Grêmio está pecando? Onde é que poderia contratar? Por que Matheus, Darlan e Michael não podem jogar junto? Por que eu acho que Matheus Henrique e Jean-Pierre podem subir de nível com o Thiago Nunes? Mas porque, ao mesmo tempo, eu considero ainda o Jean-Pierre uma total incógnita, que eu não sei se ele vai ser um profissional de alto nível. Então, eu tento colocar esses questionamentos, essas minhas opiniões, para o pessoal pensar também um pouquinho mais dentro do jogo, fora a fofoca de Cavani, Borré, do presidente tal e tal. Eu tento evitar, eu tento focar dentro do campo a minha visão de quem estudou e estuda e é apaixonado pelo Grêmio. Agora nós estamos gravando pós a notícia. Eu até entrei aqui no estúdio do Rafael, eu digo aqui, é da casa do Rafael, estúdio, com a notícia do quase acerto do Douglas Costa. A gente não vai estar sabendo na noite que está passando como é que ficou, né? Esperamos que sim, se encaixe dentro da tua proposição. Na tua opinião, vou fazer uma pergunta bem agora tática. Como é que ele se enquadraria dentro desse nosso padrão Grêmio?
que eu vejo, Cláudio, e até telespectadores? Eu acho que o Grêmio tem tudo para jogar num 4-3-3, tá? Douglas Costa de um lado, Ferreirinha do outro e Diego Souza na frente, com três jogadores no meio. Thiago Santos, com certeza, e Matheus Henrique. E a outra vaga está aberta, essa terceira do meio. Acho que o Jean-Pierre nesse 4-3-3, se ele não tiver mais intensidade que tem nos jogos, ele não joga. Pode ser que seja o Darlan, não será o Maicon também, né? Talvez pode ser um Bobson, um Fernando Henrique, mas eu vejo que talvez precise de um jogador que o Thiago Nunes goste muito, que é um cara que faz, agora os termos novos do futebol, o box-to-box, o área-a-área. E aqui, comparando, eu não tenho problema de falar, seria o Edenilson. O Edenilson encaixaria como uma luva no modelo do Thiago Nunes, né? Então, seria o jogador perfeito. Ele usava, o Thiago, o Cittadini nesse conceito. Isso. Né? Léo Quando o Cittadini subiu. Ele era um jogador bem médio, quase, no Atlético Paranaense. Isso. Com ele, foi um dos destaques da equipe, né? Que é uma posição que eu vejo que seria interessante. Sei lá, um outro jogador que poderia ser mais... Acho que é muito avançado, o Anderson Talisca, que quer sair da China. Não estou especulando, tá? Só estou falando nomes. Outro jogador, Juliano. É um cara que pode fazer perfeitamente esse papel, né? Então, são esses jogadores que o Grêmio não tem característica ali. Não é o Darlan, não é o Maicon, não é o Fernando Henrique, que joga um pouquinho mais atrás, não é o Bobson também. E também não é o Jean-Pierre. Então, esse jogador talvez falte ali. E eu vou dizer que eu acompanho a base. Como conselheiro, eu vou lá. Também não temos, mais abaixo ainda, que tu citou nomes aí até o Fernando Henrique, pouco tempo que está com os maiores, mas eles não têm essa questão do aproximar na linha da área e voltar, né? O que eu estou vendo o Thiago tentando fazer com o Darlan, o que ele fazia na base, né? Tentando fazer, só que o Darlan é muito mais condutor de bola. Ele não tem essa velocidade de ir e vir, e precisa desse motorzinho que eu digo, né? Então, o Matheus Henrique eu acho que é mais motorzinho que o Darlan. Né? Mas o Matheus Henrique já está garantido, entre aspas, o lugar dele. Faltava esse cara um pouco mais veloz ali. Mas não sei, eu acho que o Darlan está ganhando essa posição ali, né? Até pela postura profissional, diria eu, do Jean-Pierre. Tu tocou, então o torcedor vai talvez atrasado ou não, mas o jogo com o Caxias, ele fez muito isso. O Darlan fazia essa movimentação de estar mais presente na área, tanto na defensiva quanto ser opção ofensiva na frente da área, né? Com certeza, com certeza. Ali foi um jogo que a gente viu bastante isso, né? Do Darlan fazendo esse movimento. Eu acho que é um maior teste que o Thiago está fazendo. Né? Exato. Um grande questionamento que eu sempre faço, e muitos que me conhecem sabem porque eu acompanhei o Jean-Pierre lá atrás. Quando eu digo lá atrás, nessa época que a gente começou a falar, ele jogava quase de 5, só que sem marcar, né? Ele era o cara que distribuía o jogo lá de trás. Ele pegava a bola e despachava, mas sem muita preocupação de marcar. Isso no Sub-20 e no Aspirantes, né? Antes de subir. E aquele Grenal do 1-0, quando ele dá aquele passe, foi o que marcou, né? Quando ele está jogando um pouco mais na frente, dá aquele passe, todo mundo acha que ele poderia ser um futuro Douglas, um futuro 10, né? Sim, organizador. Eu acho que ele tem a qualidade. Qualidade ele tem, isso é inegável. A questão é da intensidade de querer o jogo. O próprio Renato falou no Bem Amigos, né? Jean-Pierre pega a bola, toca e fica parado. Não, tu toca e tu vai atrás para buscar, para se posicionar. Não é assim, o futebol de hoje não permite tu pegar a bola, tocar e ficar parado. Não existe mais isso. Né? E ele até comparou o Jean-Pierre com o Luan. Toca na bola e vai. Acho que o Luan entendeu isso durante 2 anos. E nos deu uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa. O Jean-Pierre não nos deu essa. Se o Jean-Pierre me der um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, eu já estou feliz. Mas eu não vejo isso, né? Eu acho muito diferente assim, as características dos dois. Que o Luan não parava de se movimentar. Depois teve N problemas, né? Que decaiu, tudo bem. Na pior fase do Luan pode se comparar com o Jean-Pierre hoje. Espero que isso inverta, que o Jean-Pierre comece por baixo e vá evoluindo.
Para finalizar essa parte tática, quem te enxerga no Brasil? Porque eu, minha opinião, enxergo o Flamengo como o melhor time e o Palmeiras com o melhor elenco hoje. Queria ver tua opinião, como é que se enquadra? Eu acho que o melhor time, que é o mais organizado, é o Palmeiras. E o melhor elenco talvez seja do Atlético Mineiro. Só que as melhores individualidades são do Flamengo. Boa! Boa! Eu acho que de decidir, cara, vai lá, joga e decide é o Flamengo. De ter um técnico que pense muito bem o jogo e vem evoluindo a cada jogo. Ontem contra o Del Valle foi mais uma aula. Ele se fechou lá atrás, fez o gol, o Abel se fechou lá atrás e deu. Só era nas costas do Del Valle e deu. Mas quem tem muito elenco, tá? E tu vê, 2 laterais, talvez a zaga seja um pouco precária, tá? Mas 2 laterais, volantes, né? Atacantes, com falta talvez o centroavante, é o Atlético Mineiro. Uhum. Só que eu não sei como o Cuca vai fazer eles jogarem. É a grande incógnita, como foi ano passado com o São Paulo também. Mas eu acho que o elenco até do Atlético é melhor do Palmeiras, só que o Abel tem mais o elenco nas mãos e organiza melhor o time. Só que o Flamengo, aqueles 4 da frente é uma brincadeira. 4 da frente mais o Gerson, volta a esses 5. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Assim. Não, é uma brincadeira, literalmente. Tanto que o Ceni foi inteligente de repetir o que Jorge Jesus fez e botar os melhores para jogar sempre, quando der. Exato. E fazer gol, né? Não organiza. Isso com reserva de luxo, né? Que seria titular em qualquer equipe do Brasil, que é o Pedro. Maurício, sensacional. Assim, nós vamos ter, a partir de junho, programas uma vez por semana, e daí vamos pegar temas e temáticas, e a nossa, que eu gosto de falar de tática também, a gente pegar mais uns 2, 3 e fazer um bate-papo, falar de uma coisa. Vamos sim, com certeza. Produzir conteúdo, porque vamos aprofundar. Isso, porque as pessoas conheçam mais, entendam mais, né? E o trabalho que tu fazes é o que mais eu prezo, que a gente possa ter mais sobre isso. Queria que tu desse tua mensagem final para o nosso telespectador, teus amigos, toda a turma do MW, tua família, a Bruna, teu filho. Perfeito. Então, professor, novamente, obrigado pelo convite, né? Acho que o pessoal tem muito material de tática aí para a gente falar, para estudar. Me acompanhem no @MWGrêmio, no Twitter, que eu falo lá de tática. Me acompanhem na coluna de final de semana do Jornal ABC, que é do Grupo Sinos, onde eu falo do Grêmio e também foco em tática. Se quiserem aprender de tática, tem o livro aqui, ó, Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno, que é da editora Primeiro Lugar, está no site da editora, ou então As Táticas dos Campeões, tá? Que eu gosto muito também, são 2 filhotes meus. Obviamente, um grande abraço aos amigos, né? Um outro aluno seu, que é grande meu amigo, entende bastante de futebol, é o Luiz Tessari, não sei se você lembra dele. Ele é meu amigo, né? E ele entende muito de futebol. Ele gosta muito do Diogo Barbosa, então ele luta com unhas e dentes. O Diogo Barbosa tem que ser titular e não o Cortez, né? Então, um grande abraço para o Luli, grande amigo meu. Hein? Beleza. Maurício, muito obrigado. Coração, agradeço. Nos veremos em breve. Um abraço para todo mundo. Obrigado, professor, e obrigado a todos que estão acompanhando aí. Assim, dessa forma, encerramos Esporte na TV. Continue com a programação da Vale TV.